Boa noite, irmãos. Graças a Deus por esse dia tão maravilhoso, né? Eu quero resgatar as perguntas do intérprete da lei e a pergunta de Jesus. Quero partir daquele ponto. A pergunta do intérprete da lei qual foi? Quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Essa pergunta é uma pergunta filosófica. Porque, na realidade, ao meu ver, posso estar muito equivocado, ele não estava procurando pessoas necessitadas. Ele estava discutindo com Jesus uma filosofia de vida. Mas Jesus não trabalha com filosofias. Jesus trabalha com necessidades, Jesus trabalha com corações, Jesus trabalha com a vida do ser humano, procurando tocar na vida do ser humano. Para responder à pergunta, Jesus então conta a história do assaltado, do sacerdote, do levita e do samaritano. E ao final, Jesus faz a pergunta para aquele homem e pergunta: quem se fez próximo? Interessante, creio que você percebeu no texto, que o intérprete da lei pergunta: quem é o meu próximo? E Jesus pergunta: quem se fez próximo? Essa pergunta de Jesus resume a história, porque ele não está falando de proximidade física, ele está falando de uma atitude do nosso coração que nos faz nos aproximar daquele que está sofrendo. E é por isso que nós estamos aqui. Eu gosto muito de um cântico de Daniel que diz que nós somos os olhos de Deus, como é que é? Os pés, somos tuas mãos, somos tua boca, e nós somos os teus olhos à procura dos aflitos. Como disse Carlos ontem aqui, as músicas que nós cantamos são extremamente comprometedoras. Porque a gente fala que a gente somos os olhos de Deus à procura do aflito, e algumas vezes não enxergamos os aflitos. Aí eles estão do nosso lado, passam por nós e nós não os vemos. Anos atrás, não sei quantos se lembram, eu falei para vocês, dentro desse tema, eu falei de 4 palavras ou 5 palavras na nossa língua que reflete movimento ou inércia. Eu falei de simpatia, de antipatia, de apatia, de simpatia. Não sei quantos se lembram. Todas as palavras têm uma só raiz, que é a raiz patia ou patos, que fala de doença, ou fala de paixão, ou fala de uma enfermidade. Então a raiz da palavra, que é a palavra patos ou patia na nossa língua, diz respeito a uma situação que alguém está sofrendo. E a palavra apático significa aquele que não se importa, nem sabe que o outro está sofrendo. A palavra simpático é aquele que percebe o sofrimento, sabe do sofrimento e diz até: Deus te abençoe. O antipático é aquele que não se envolve, não quer se envolver, porque ele mesmo julga que já tem problemas suficientes. Mas aí nós temos o simpático. A palavra simpático é a junção de ter a mesma paixão. Quando Pedro usa esse prefixo, ele diz: eu presbítero com eles, ou eu sim presbúteros. Ou seja, eu sou presbítero com, eu sou presbítero na mesma condição. Eu sou simpático, significa eu sinto a mesma dor, eu tenho a mesma dor. Então nós precisamos, amados, caminhar um pouco mais, sair da apatia e entrar na simpatia, no sentido de ajudar as pessoas. Às vezes até a gente tem uma certa empatia, que é também na mesma linha, na mesma família. A palavra empatia, você consegue ver a dor da pessoa,
mas nós precisamos dar um passo mais, trazer a dor da pessoa para nós. A gente sabe que o fato da gente sentir a dor do outro não diminui a dor do outro. Sim ou não? Não diminui. Mas o fato de eu saber que alguém está orando comigo, que alguém sabe da minha dor e participa com ela, isso faz com que a dor que eu sinto seja mais suportável. Vocês concordam ou não? Queridos, nesse ambiente que nós estamos agora, nesse ambiente desse encontro, desse retiro, é um ambiente ao mesmo tempo maravilhoso, porque nós estamos nos juntando aqui como pessoas que cuidam de outras, então é algo maravilhoso. Quando eu vejo aqui esse ambiente, eu penso em Jesus lá em Mateus 9,35, quando ele diz que não tinha obreiro. Eu falo, Deus, aqui tem. A gente, que coisa bonita. Jesus pedindo ao Pai para que o Pai enviasse obreiros e a gente com tanto obreiro aqui. Ó. Coisa fantástica. Por outro lado, isso é um tremendo desafio para quem chega aqui à frente. Porque se vocês não quisessem nada com Deus, era mais fácil para eu pregar. Porque eu podia pregar qualquer coisa aqui, já que vocês não vão praticar mesmo, tudo bem. Mas eu estou aqui falando a pessoas sinceras, honestas, sedentas, que desejam servir ao Senhor. Então isso, ao mesmo tempo que me alegra, mas também traz sobre mim uma profunda responsabilidade. Mas não dá para fugir dela. Não dá para fugir da responsabilidade. Eu gostaria de repartir com vocês alguns textos da Escritura. Eu creio que todos nós conhecemos assim, com sobra, a carta de Paulo aos Coríntios. Se você se lembra, eu comecei a palavra de ontem falando sobre unidade. Não sei se vocês se lembram disso. E, aparentemente, eu derivei para um outro tema. Mas é que nós precisamos pensar, amados, que a unidade, ela não é uma posição de ecumenismo, ela não é um acordo doutrinário, ela não é o assentar para discutir quais coisas a gente concorda e quais coisas a gente discorda. A unidade absolutamente não é isso. A unidade, amados, é um profundo relacionamento onde nós cuidamos uns dos outros. Isso é unidade. Talvez a melhor figura de unidade que Paulo também usa é a figura do casamento, marido e mulher. E fala da união que há entre a igreja e Cristo. E nesse contexto ele fala de unidade. E você sabe, principalmente os casados, que nós não temos, ainda que tenhamos, como eu e Irani, 47 para 48 anos, 46 para 47 anos de casado, está vendo? A gente ainda tem pensamentos divergentes. Sim ou não? Nesse caso aqui, eu compreendo que nós já estamos no 47. Ela entende que nós vamos completar 47. Aqui. Então, não é um conchavo, não é um acordo. Nós só vamos continuar juntos se você achar que nós já estamos no 47. Aí ela fala, não, nós só vamos estar juntos se você entender que ainda vai completar. E a unidade ela é confundida com doutrinas. E unidade não diz respeito a doutrinas. Unidade diz respeito a estarmos dentro do Senhor Jesus. Quando você estuda a carta aos Efésios, principalmente os 3 primeiros capítulos, você vai descobrir uma preposição que é a das mais fortes da carta, que é a preposição em, ou dentro de. E a carta trabalha muito em cima disso, em Cristo, dentro de Cristo. E aí, amados, é a nossa unidade. Agora, a unidade, amados, ela se manifesta. Não é alguma coisa que diz assim, eu sou um com Antônio Carlos. Ok, mas mostra. Como é que é essa unidade? Ela se manifesta no serviço. Ela se manifesta no ajudar.
ela se manifesta no cobrir, ela se manifesta na intercessão. Isso é unidade. Amém, amados? Unidade não é uma abstração. Unidade não é uma ideia. Unidade é um estilo de vida que eu tenho em relação ao meu irmão. Isso é unidade. E a gente não pode confundir. Às vezes eu vejo alguns eventos de irmãos muito sinceros que promovem eventos de unidade. Então é o seguinte, hoje a sua banda toca, amanhã a minha banda toca, depois de amanhã outra banda toca, e sai se dizendo que isso é unidade. Isso são somente eventos que pode, em algum momento e de alguma forma, produzir unidade. E eu digo aos pastores, tomem cuidado com eventos, porque quem semeia evento colhe tempestade. Está escrito aqui nas minhas anotações. Evento não é unidade. Evento é quando eu entro na vida do meu irmão e ele entra na minha vida. Unidade, amados, fala de uma vida sem fronteiras, sem barreiras entre nós. Fala de você entrar na minha vida sem pedir visto, sem carinho no passaporte. Você entra na minha vida na hora que você quiser, sem limites. Jesus, no capítulo 10 de João, fala uma frase que para mim é um mistério. Ele diz, as minhas ovelhas entram e saem e encontram pastagem. Se eu fosse escrever esse versículo, eu diria, as minhas ovelhas saem e entram e encontram pastagem. Jesus está falando de algo franco, onde pessoas entram e saem, tem essa liberdade de movimentar-se nele, e nesse movimentar-se encontra alimento. E é nessa direção que Deus está nos conduzindo. A carta aos Coríntios é uma carta fantástica. Eu não sei se é a carta que eu mais gosto no Novo Testamento. Ela tem ensinamentos fantásticos, maravilhosos. Não sei se eu gosto mais dela, não sei se eu gosto mais de Filipenses, não sei se eu gosto mais de Efésios, de Romanos, não sei. Eu tenho uma confusão muito grande de saber o que eu gosto mais. Mas essa carta aos Coríntios é uma carta extremamente prática dentro desse tema que nós estamos tratando. Basta ver qual foi a motivação, o que foi que moveu Paulo a escrever essa carta. Vocês se lembram ou não? Foi uma notícia, a carta aos Coríntios. Primeira carta. Por que essa carta foi escrita? Quem se lembra? Um pessoal da família de Cloé, esse pessoal trouxe para Paulo uma péssima notícia. O que estava havendo em Corinto? Preferências. Uns preferiam Paulo, outros preferiam Cefas, outros preferiam Apolo e outros preferiam Cristo. A preferência é o começo da divisão. É o começo da divisão. Quem vai pregar amanhã? Fulano e tal. Eu vou. Quem vai pregar amanhã? Fulano. Acho que hoje não. Acho que eu estou com dor de cabeça hoje. Acho que eu estou com problema de coluna. E preferências. É o começo da divisão. Amados, o único ensino na Bíblia que nos dá autoridade ou liberdade para a gente preferir é a gente preferir os outros em honra. É o único lugar na Escritura que nos dá liberdade de ter preferência. E, na realidade, é dar a preferência a outro irmão. Mas não preferir um em detrimento do outro. Toda preferência privilegia um e traz prejuízo para outro. Toda preferência. É impossível um baiano dar preferência para o Vitória e para o Bahia ao mesmo tempo. A unidade não chega a esse ponto. É ou não? Estou certo ou errado?
Eu nem vou pedir para levantar a mão, porque a mão pode descer em cima da cabeça do outro que não é do time. Não vou entrar por isso. A preferência, ela sempre é em detrimento de outra coisa. Sempre, sempre. Por isso eu não posso preferir pessoas em lugar de outras. Repito, o único ensino da Bíblia que fala de preferência me ensina a dar preferências aos outros em detrimento de mim mesmo. Se você estiver preferindo aos outros e rebaixando você mesmo, você está no caminho correto, no caminho da Escritura. Amém? E aí Paulo escreve essa carta com muita tristeza, porque Paulo é o pai daquela igreja. Ele fala: vocês podem ter muitas pessoas que cuidam de vocês, mas vocês têm um só pai, eu vos gerei em Cristo. E amados, quando você pensa em Paulo, Paulo é o homem da unidade. Paulo é o homem que se sacrifica em favor do povo. Paulo é aquele que diz que completava no seu corpo o que restava ainda dos sofrimentos pela igreja de Cristo. Então é um homem que pagou um preço muito alto pela vida da igreja. Daí a pouco ele recebe uma notícia de que na igreja de Corinto, que era sua filha espiritual, estava havendo preferências. E aí Paulo imediatamente se assenta e escreve essa carta maravilhosa, as duas cartas. Então ele vem falando, mas no capítulo 1 ele levanta o assunto. No capítulo 3, Paulo diz que não pode falar mais a eles sobre coisas espirituais, porque eles eram carnais. E essa era a causa da divisão. Amados, quem é maduro não se divide. Quem é mais duro se divide. Desculpa o trocadilho. Se você tomar um brinquedo, entregar para duas crianças e colocá-las num quarto e deixar ali por um tempo, quando você voltar, você vai encontrar duas crianças, uma falando para a outra: por favor, brinca você. Não, por favor, eu faço questão, brinca você. Aonde? É bem provável que você encontre o pó do brinquedo e as crianças mordidas e arranhadas. Paulo fala isso, que eles eram crianças. Amados, quando nós nos amadurecemos em Deus, ou melhor, quando Deus nos amadurece, as diferenças caem por terra, porque a gente passa a amar a pessoa pelo que ela é, e não pelo que ela fala, não pela forma dela ser. A gente passa a amar a pessoa como Deus ama. Ele diz até para nós que se antes conhecíamos as pessoas segundo a carne, agora não mais as vemos assim, olhamos para elas segundo Cristo. Amém, amados? Aí você vai caminhando, chega naquela história terrível do capítulo 5, que foi referida hoje aqui, sobre aquele homem que estava tendo relação sexual com a esposa de seu pai. Coisa terrível. E ele manda entregar o demônio, vocês se lembram? Chega no capítulo 7, eu estou saltando os capítulos para a gente chegar onde eu quero. Capítulo 7, Paulo fala da unidade no casamento. Capítulo 8 e 9, ele fala do nosso cuidado que temos que ter com as coisas sacrificadas aos ídolos. E diz que nós não podemos beber do cálice de Deus e do cálice dos demônios. Subentende-se que Paulo está falando de unidade e divisão. O cálice de Deus é o cálice da unidade, o cálice do demônio é o cálice da divisão. Quando chega no capítulo 11, aliás, só lembrar vocês do 10:17. 10:17, eu já falei sobre isso com vocês aqui. O que é que diz lá no capítulo 10:17? Capítulo 10, versículo 17. Colocou aqui? Não? Vamos colocar ou não precisa? É Coríntios, 1 Coríntios. 10:17, o que é que diz na sua Bíblia? Eu não gosto muito dessa palavra embora, porque é uma palavra adversativa.
Porque a ideia do texto não é uma ideia de uma palavra como fala? Uma palavra que traz algo oposto. Essa palavra aqui que Paulo trata não é uma palavra de oposição, não é embora somos muitos. O texto, nas versões mais antigas, diz com quanto somos muitos. Ou seja, o fato de sermos muitos não tira de nós a característica de sermos um só pão. E aí eu me lembro que eu perguntei a vocês, uma vez aqui, qual é o processo da fabricação do pão, qual é a primeira coisa do pão? Quem se lembra? Amassar? Vamos, tenta aí, eu não sei fazer pão. O que vocês falaram para mim é verdade. Primeiro processo do pão é moer o trigo. Não estão falando de quibe. Você não precisa moer o trigo para fazer o quibe. Mas o pão, ele começa na moagem do trigo. E Paulo está dizendo, amados, que embora ou conquanto somos muitos, nós somos um só pão. O problema, queridos, é que nós não queremos perder o nosso individualismo para nos transformar em pão. A gente quer se manter inteiro, a gente quer se manter com as nossas próprias ideias, a gente quer continuar invicto no meio da igreja. E amados, depois da moagem, vem a mistura, vem o fermento, vem a água, vem o cilindro, ou vem o soco, se é pão sovado. E aí depois disso, o forno, o calor. Só depois disso que nós nos transformamos em pão para alimentar as multidões. Mas tudo começa, amados, com a perda do nosso individualismo. E Paulo trabalha com isso na carta. Quando nós usamos a nossa individualidade para realçar o individualismo, nós estamos entrando no caminho do anticristo. Individualidade fala das minhas características pessoais. E cada um de nós tem sua individualidade. Individualismo é quando eu uso essas qualidades pessoais em meu próprio favor. Porque quando você entra no Senhor, Deus não anula você, mas Deus lhe ensina a se perder em favor do outro. Amém, não? Você não deixa de ser o que você é. Só que isso fica sujeito ao serviço das pessoas. E o que importa, amados, não sou eu, mas o meu irmão. É isso que importa. Mas esse é o caminho no qual nós estamos. Deus nos chama para perder o nosso individualismo, mas nos chama para usarmos a nossa individualidade, os nossos dons, todas as nossas características em favor do nosso irmão. Foi isso que Jesus fez. Foi isso que o Senhor fez. Ele não se deu a nós por medida, mas Ele se deu a nós plenamente para nos abençoar. E esse é o caminho que Deus quer. Aí no capítulo 11, ele começa falando da cadeia da autoridade dentro de casa. Fala de Deus sendo cabeça do homem, de Jesus, Jesus cabeça do homem e o homem cabeça da mulher. Esse é o fluxo de Deus. Essa é a forma de Deus trabalhar. E aí a gente chega no versículo 28, que é o texto que nós lemos todos os meses no dia da ceia. E o que é que diz o 28? Examine-se. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. E assim coma. Eu fico assim um pouco perplexo quando eu vejo irmãos se examinando e por causa do exame deixa de participar da ceia. Você conhece gente assim, não? Então, mora lá na sua casa, não? Gente que se examina e diz, eu não posso participar. Mas a ordem aqui é muito clara. Examine-se, devemos obedecer,
E qual a segunda parte? Coma. Examine-se e coma. Querido, deixa eu lhe falar uma coisa muito séria. O único motivo bíblico que um cristão, que um discípulo é livre ou é permitido a ele deixar de celebrar a ceia, só tem um motivo, é se ele estiver de viagem. É o único motivo. Isso está em Números 9. Números 9 diz: se uma pessoa, estando limpa, não participar da santa convocação, que seja essa alma extirpada do meu povo, seja eliminada do meu povo, porque a ceia, ela aponta para a vida de Cristo derramada em favor de nós, e eu estou dizendo que aquilo é algo comum que eu posso optar em não receber. Para mim é um dos atos mais graves de loucura que um discípulo pode cometer, é se examinar e não participar. Raciocina comigo. A ceia fala de quê? Não fala de sangue e carne? O que há, amados, no universo? Ou melhor, qual é a única coisa no universo que tem poder para me purificar dos meus pecados? E de que fala a ceia? Se não é do sangue. É uma loucura deixar de participar da ceia porque encontrou um pecado na vida. É uma loucura. É algo ridículo. Porque nós estamos dizendo assim: eu não vou no médico porque hoje eu estou doente. Eu não vou tomar banho porque eu estou sujo. É ridículo. Mas se fosse só ridículo, a gente aguentaria. Mas é pecado. É pecado. Aqueles que vieram da igreja romana, sabe como é que funcionava a coisa? Durante a semana procurava o padre, confessava para no domingo estar bem. E confessava o quê? Não quero que você confesse aqueles pecados que você confessou, não. Dá um exemplo só de outra pessoa. Xinguei, briguei, roubei, matei, forniquei, adulterei. Mas se eu falar para você que o texto não está falando para você procurar pecados deste tipo na sua vida, o texto não está falando disso. O texto está falando de todo o contexto da carta. O texto está falando para você se examinar, para ver como é que você está em relação à igreja. É disso que o texto está falando. Qual é a sua compreensão? Qual é a sua prática? Qual é o seu envolvimento? Qual é a sua integração? Qual é a sua interação com a igreja de Jesus? É isso que ele está mandando examinar. Estão me compreendendo, amados? Eu tenho que examinar para ver como é que eu estou com a igreja de Jesus. É isso que ele manda examinar. E se alguma coisa no meu coração me aparta do meu irmão, eu tenho que imediatamente resolver a situação. E assim comer do pão e beber do cálice. Se eu andar na luz, a partir de um exame de coração, e a luz de Deus inundar meu coração e revelar minha situação com meus irmãos, se eu andar na luz, como ele na luz está, a primeira consequência qual é? Tenho comunhão com meus irmãos. Como é que a gente se examina e descobre um pecado e se afasta dos irmãos? É incoerência. Isso não existe, amados. Porque se eu andar na luz, eu tenho comunhão com os meus irmãos e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, me purifica de todo o pecado. Ou seja, mas o sangue de Jesus trabalha no contexto do corpo, no contexto da igreja. É nesse ambiente que nós somos purificados. Amém, amados?
Você não pode afastar-se 1 milímetro sequer dos seus irmãos. Eu tenho falado com os irmãos que qualquer brecha que exista entre nós é lugar onde Satanás entra. Qualquer brecha que eu deixar ali, Satanás vai entrar. Eu não posso permitir nenhuma brecha entre mim e meu irmão. Amém, amados? Examine-se, pois. Mas deixa eu caminhar um pouco mais com você. Parece que no capítulo 12, Paulo muda de assunto. Porque ele fala de quê, amados? Dos dons espirituais. Ele não está mudando de assunto. Se você tomar 2 textos e analisar 2 textos juntos, que é Romanos capítulo 8, versículo 11, juntamente com Hebreus capítulo 13, versículo 20, você vai entender algo que talvez você ainda não haja entendido. Diz assim: se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, está falando de quê, amados? O Espírito. Está falando da ressurreição de Jesus Cristo, operada por quem? Pelo Espírito. Amém? Estão comigo? Não? Estou interpretando corretamente? Não? É isso mesmo? Aí está dizendo que o Espírito de Deus levantou a Jesus Cristo dentre os mortos. E ele diz que esse mesmo Espírito, se vem em nós, ele vai também nos vivificar. Amém? Pergunta: o que foi que levantou Jesus dentre os mortos? Agora dá uma olhadinha em Hebreus capítulo 13, verso 20. O que é que diz esse texto? Ora, o Deus de paz, que o quê? Que pelo sangue do concerto eterno tornou a trazer dos mortos a nosso Senhor Jesus Cristo. O que foi que trouxe Jesus dentre os mortos, segundo esse texto? Sim, o sangue da eterna aliança. E Paulo diz em Romanos 8, o que foi que trouxe Jesus dentre os mortos? Foi o Espírito ou foi o sangue? O Espírito está para o corpo de Cristo, como o sangue está para o corpo humano. Quando o sangue tem fluidez no nosso corpo, ele leva nutrientes, ele leva oxigenação, ele leva limpeza e traz sujeira. Quando o Espírito Santo opera no corpo, ele faz a mesma coisa. Por isso que Paulo não está mudando de assunto quando ele no capítulo 12. Ele está falando de ceia, mas ele está falando assim: gente, vamos permitir que através de nós o Espírito Santo traga os nutrientes, traga limpeza, traga saúde para o restante da igreja. Por isso, amados, que a comunhão produz purificação. Confessai os vossos pecados e orai uns pelos outros para serdes sarados. A vida está no sangue que está no corpo. Amém? Meu amado, você em hipótese nenhuma pode se afastar do povo de Deus. Em hipótese nenhuma. Uma mão cortada do corpo vai apodrecer. Ela só recebe sangue se estiver conectada, se estiver ligada. No capítulo 12, se você reparar, capítulo 12 de Coríntios, há uma coisa muito interessante, que a manifestação dos dons é a própria manifestação da Trindade. Escutaram ou não? A manifestação dos dons é a própria manifestação da Trindade. Ele diz assim, amados, no versículo 4, aliás, vamos ler do 3. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é anátema. E ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. E aí, versículo 4. Ora, a diversidade dos carismas ou dos dons, há diversidade, mas o Espírito é o mesmo. Espírito Santo ligado a carismas ou dons, como você quiser.
Depois, no versículo 5, ele diz: há diversidade de serviços, mas o Senhor, e aqui o Senhor se refere à pessoa de Jesus Cristo, dons se referindo ao Espírito Santo, serviço se referindo a Jesus Cristo, e olha, por favor, no versículo 6, e há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus, se referindo ao Pai. Então você vê, amados, aqui na manifestação do Espírito Santo, a própria manifestação da Trindade. Nós vamos continuar. Capítulo 13, ele fala da nossa motivação. O que é que deve nos motivar? Não é interesse próprio. Eu amo uns pelos outros. Estão acompanhando? Quando entra no capítulo 14, ele volta a falar de novo nos dons. E os estudiosos dizem aqui que Paulo fez um sanduíche. Dom, amor e dom. Ele nos dá. É o sanduíche de Deus. São os dons recheados de amor. Porque o capítulo 4 mostra qual é a razão do uso dos dons. É a edificação dos outros. Não é para o nosso próprio proveito. É para a edificação dos outros. Então, meu amado, se você ama a igreja, venha preparado para ser usado nos dons espirituais. Quando você é usado nos dons espirituais, você comunica o Espírito Santo às pessoas. Capítulo 15, ele fala para onde tudo isso aponta, que é a manifestação do Senhor, que é a volta de Jesus Cristo. E ele fecha a carta no capítulo 16, dizendo: gente, já que a gente é um, está tendo uma fome terrível lá na Judéia, vamos levantar uma oferta para aquele povo. Se aquele povo está com fome, a gente tem que resolver isso. Então toda a carta trata da vida da igreja. Toda a carta trata, amados, de como a igreja se manifesta em favor uns dos outros. Mas, amados irmãos, eu tenho para vocês uma péssima notícia. No capítulo 11, no versículo 17, Paulo fala uma frase: nada agradável. O que é que diz aí? Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo. Ou seja, vocês foram desclassificados. Não falta em vocês nenhum dom. Não falta a vocês nenhum ministério, mas eu não posso aprovar vocês. Nisso não vos louvo. Paulo repete isso no versículo 22. Acha para mim? É que ele diz no versículo 22. Não tendes porventura casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-eis, nisto não vos louvo. A carta estava muito boa. Tem algumas outras cartas lá em Apocalipse, que o Senhor fala: olha, você é isso, é maravilhoso nisso, é maravilhoso isso. Tenho, porém, contra ti desclassificação. Agora, em que Paulo não louvava os irmãos? Ele diz: eu não louvo a vocês, porque quando vocês se ajuntam, não é para o melhor, é para o pior. Vamos ver o texto? 11, 21. Ele diz: porque comendo cada um, toma antecipadamente a sua própria ceia. Sua própria ceia. Ou seja, não é a ceia do Senhor, é a sua própria ceia. Porque a ceia do Senhor, ela é inclusiva. A nossa é exclusiva. Eu não gostaria de fazer lembranças a vocês, aqueles que um dia, lá atrás, estiveram na igreja romana. Mas você se lembra como é que era a Eucaristia? No dia que você tomava hóstia, lembra não? Você sentava ali, aí o cura, o padre chamava você. Você se levantava, numa profunda e introspectiva atitude, lembra não? Olhando para o chão,
brincar, se possível, sem respirar. Aí lá na frente, você levantava os olhos, sem ver nada, punha a língua para fora, o padre colocava a hóstia e voltava ali. A ceia do Senhor é a celebração da coletividade, não é algo individual. É quando nós celebramos a vida de Cristo nas nossas vidas fluindo entre nós. Mas aqui ele falou de pessoas que estavam comendo a sua própria ceia. E o que estava acontecendo, amados? O texto diz que eles não esperavam pelos outros. Não esperavam. E eu comecei a me imaginar nessa situação e comecei a lembrar de algumas coisas que acontecem na celebração das ceias. Normalmente, o pastor diz assim, todo mundo espera. É assim ou não? Todo mundo espera. Todo mundo pegou pão? Pegou. Todo mundo pegou cálice? Pegou. Então, ao meu comando, no 3, põe o pão na boca e mastiguemos sincronizadamente. O texto está falando disso, amados? De que o texto está falando? O texto está falando de preferir ao outro. É isso que o texto está falando de esperar. E uma história que me ajuda a compreender o que é esperar é a atitude de Jacó. Você se lembra que quando Jacó sai de casa, ele sai fugir de casa para Esaú não lhe matar. E quando ele sai, ele para em determinado lugar, segura no cajado, no seu bordão, e faz uma oração. Você se lembra da oração, não? Se o Senhor me permitir voltar em paz. De que ele estava falando? De uma aliança que foi rompida, de uma amizade que foi quebrada, de uma irmandade que sofreu traição. É disso que ele está falando. Então ele pede a Deus, que Deus permita que ele volte em paz. Até ele promete dar o dízimo para o Senhor na história, né? Mas ele está pedindo para voltar em paz. E ele ora, amados, durante 21 anos por aquele encontro, para encontrar com o seu irmão de novo. No dia que ele está chegando nas terras do seu irmão, ele pega um tanto de gado, pega ovelhas, pega bois, pega vacas e manda de presente para o Esaú. O Esaú pergunta ao servo de Jacó, o que é isso? É um presente do meu senhor para o senhor dele, que é Esaú. Esaú fala, mas cadê Jacó? Jacó está lá atrás. E Esaú corre em direção a Jacó. Jacó está pelando de medo de morrer. Mas a reação de Esaú mostra para ele outra coisa. Esaú havia perdoado. E ele olha para Esaú e diz, eu vi o seu rosto como o rosto do próprio Deus. São 21 anos de oração que é respondido naquela hora. E o Esaú faz a proposta mais conveniente naquela hora. Diz, vamos comigo, vamos chegar em casa juntos. O que Jacó fala? Eu não posso, porque eu tenho ovelhas pequenas, eu tenho ovelhas que mamam, e elas não podem andar no meu passo, mas eu preciso andar no passo delas. Isso é esperar. Isso é esperar. Quando a palavra diz, amado, para esperarmos uns pelos outros, não está falando do momento da ceia, mas a atitude de hospedar, de receber, como nós ouvimos hoje de manhã, de ser um amparo para o fraco, de ser um amparo para o débil, de acolher aquele que é contradizente, trazer para perto. Porque isso é o espírito da ceia. Amém, amados? Ele diz, nisto não vos louvo, porque vocês estão tomando não a ceia do Senhor, vocês estão tomando a própria ceia. No capítulo 12, no versículo 15, tem outro motivo pelo qual Paulo não louva os coríntios. O que é que ele diz, amados? Se o pé disser,
não sou mão, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? É uma atitude que, se não fosse ridícula, seria engraçada, né? O pé falando o quê? Não brinco mais. Estou fora. Não vou mais para onde você for. Pergunto, o pé tem autonomia para isso? É aquela mesma história quando a gente era pequeno. Não sou mais seu irmão. Lembra não? Mudava o quê? Mudava o quê? Porque quem faz a gente ser irmão um do outro não é algum ato nosso, foi um ato soberano de Deus. A gente é irmão não é porque eu fiz alguma coisa por você, você por mim, e nós fizemos uma aliança, a partir de agora nós somos irmãos. Não, amados. Quando Jesus nos matou na cruz, Ele nos encerrou todos na sua morte, nos sepultou com Ele e nos ressuscitou juntamente com Ele, e aí nós somos irmãos. Foi um ato total da soberania de Deus, e isso não pode ser acabado, não pode ser mudado, não pode ser anulado. Nós somos irmãos. Mas não é por isso que a gente chama o outro de irmão. Você não precisa chamar o irmão de irmão, tá? Normalmente a gente chamou de irmão quando a gente não lembra o nome, né? Irmão, ou quando está zangado? Ô irmão, já savou, né, irmão? Isso aqui, amados, se chama negação da própria identidade. São pessoas que são uma coisa e desejam ser outras. São pessoas, amados, que não se conformam com o seu chamado em Deus. E apesar de Deus ter dado a elas uma função, elas querem outra coisa. E o que acontece, amados, elas prejudicam o corpo de Cristo. Eu tenho dito aos irmãos o seguinte: se você é um pé, seja o melhor pé que pode existir na face da terra. E seja pé assim, com todo o coração, se é pé tem coração, mas seja totalmente. Mas eu quero lhe falar outra coisa também dentro desse ponto. Não é você que diz o que você é. Quem diz o que você é a igreja. Você se lembra quando Paulo cai por terra lá na estrada de Damasco? E tem aquele diálogo de perguntas? Por que me persegues? Quem és tu, Senhor? O que o Senhor quer que eu faça? Várias perguntas no diálogo. Lembra? E aí Deus fala para Paulo: entra na cidade e lá te dirão o que tu deves fazer. Quem diz o que eu devo fazer é a igreja. É o corpo que revela o ministério dos santos. Vale a pena se separar? Vale a pena se afastar? Não, não sou nada não, sou só membro, tá? E membro é nada? Às vezes a pessoa fala para mim: não, eu já não sou nada, não sou só membro. Pero o que você queria ser? Porque na igreja tem membro e cabeça. O cargo de cabeça não está em perigo. Então, meu irmão, conforme-se em ser membro. Seja humilde, seja só membro. Não, mas sabe o que acontece? Eu sou insignificante, tá? Mas o que você quer mais ser? Os órgãos mais preciosos que nós temos são ocultos. Sim ou não? Os órgãos mais preciosos, você nem sente. Você sabia que a gente esquece que tem coração? Mas tira para ver. Fígado. Eu nem sei onde é meu fígado. Mas quando ele dói, eu sei. Os órgãos mais importantes são os invisíveis. Pede para Deus mostrar para a igreja que você é. Pede para Deus mostrar para os irmãos que você é. Porque é no funcionar da igreja que eu vou descobrindo
o que sou em Cristo. Ah, mas meu cargo é tão pequeno. Amados, Deus pôs todos nós na igreja com um fim proveitoso. E você tem que ser aquele órgão, aquele membro, com toda a alegria do seu coração. Amém? Estava conversando com o Irani sobre a sobrancelha. Para que serve? Gente, tem gente que não sabe de tal maneira o que é sobrancelha que raspa e escreve outra. Se não serve, para que escrever? Se não serve, para que pintar? Se arrancou, por que pintar? Brincadeira, irmãs, tá? Eu peço cobertura pastoral para sair hoje daqui. A sobrancelha, ela serve para não deixar o sol cair no olho, para não arder seu olho, e serve como a grama serve no barranco, não deixar desbarrancar isso aqui. A sobrancelha segura isso aqui. Ou você acha que Deus tinha uns cabelinhos lá, não sabia onde pôr? Gabriel, sobrou isso aqui, o que eu faço? Dá uma ideia aí. Tudo que Deus pôs no seu corpo tem uma função. Tudo que Deus pôs na igreja tem função. O corpo de Cristo não tem um sexto dedo, nem tem 9 só. O corpo de Cristo tem. Se você achar que a situação está ruim, veja o versículo 21. Veja o versículo 21. E o olho não pode dizer à mão: não tenho necessidade de ti. Para mim, essa é a pior situação. Quando eu consigo me manter sem a ajuda dos irmãos. Quando eu consigo viver sem que os irmãos cooperem comigo. Pessoas que se afastam da igreja e conseguem viver. Deus do céu, como pode? Mas tem uma situação um pouco pior. Irmãos que se afastam de nós e a gente não sente falta. Irmãos se afastam de nós e a gente não vai atrás. Antigamente havia uma situação meio ridícula também. Você lembra no tempo que a gente escrevia o nome das pessoas na agenda? E quando chegava no final do ano, a gente trocava de agenda e deixava alguns nomes na agenda antiga? E alguns nomes que não passavam para a agenda do ano. Porque a gente tem a faculdade de nos livrar do que nos causa dor ou de pessoas que nos dão problema. A gente dispensa. O Senhor não dispensa. O Senhor não dispensa. O Senhor não me dispensou até hoje. Até hoje Ele me suporta, como Estevão falou a respeito do povo no tempo do deserto, que Deus suportou por 40 anos. Deus não me descartou. Nisto, não vos louvo, essa atitude de não ter necessidade do irmão. Eu descobri que posso viver sem você. É a pior descoberta que tem. Pior descoberta que tem. Fulano se afastou de mim. Ele que está perdendo. Ele está perdendo. Ele que sabe. Amados, a gente canta umas músicas, novamente eu falo, extremamente comprometedoras. Não posso viver sem você, meu irmão. E a gente não dá um telefonema para esse irmão o mês inteiro. Eu acho que a gente canta essa música aqui, não canta? Canta não? Não posso viver sem você. Eu preciso de você, meu irmão. Mas a gente não é capaz de telefonar, de chamar, de visitar, de ir orar. Amado, Deus quer trazer
essas coisas que nós cremos, do nível da filosofia para o nível da prática. Ontem eu falei que saudade tem perna, doutrina também. A minha doutrina tem que ter perna, tem que ser prática. Senão a doutrina, ela vai me matar. Eu falei ontem a vocês dos animais ruminantes. Que Deus nos ajude, que o Senhor nos ajude a ler esse texto e receber de Deus, não uma reprimenda, mas um louvor. Nisto eu louvo vocês. Vocês estão se cuidando, vocês estão se protegendo, vocês estão amparando, vocês estão hospedando um ao outro. Paulo fala, amados, para a gente praticar a hospitalidade. Lembra disso? Não? A última coisa que Paulo está pensando é em casa. Porque a hospitalidade é uma atitude de coração. Não é questão de casa. Já comentei com vocês, já fiquei hospedado nos mais diversos tipos de casa. Desde a casa mais pobre, que a gente tinha que deitar no chão. Eu já hospedei em casa que a família não tinha cama. Me deram um lençol. Eu pus no chão e por 15 dias dormi naquele lençol. Uma vantagem tremenda é não cair da cama. Como diz Irani, todo lado ruim tem um lado bom, né? Já hospedei em lugares, amados. Estava lembrando hoje, eu fui na casa do irmão em Moçambique, que ele pediu perdão, porque não tinha sequer água para dar para a gente. Já hospedei em casas que os talheres eram folheados a ouro. Mas o que me hospedava era o coração das pessoas. E Deus quer que a gente pratique a hospitalidade, que a gente abrigue o desamparado, que a gente vista o nu, que a gente ampare aquele que está débil e fraco na fé. A unidade, amados, ela precisa de educação. A unidade, ela precisa de instrução. E eu creio que Deus está nos instruindo, nos educando para andarmos em unidade. Que Deus nos ajude, que Deus nos guarde e que Deus nos ensine a caminhar nesse caminho novo. Amém?